Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Ucrânia enfrenta um domingo de ataques russos com mísseis balísticos, drones e bombas aéreas guiadas, o exército de Kiev revida atingindo a logística militar e petrolífera dos dois lados da estratégica ponte da Crimeia, ao mesmo tempo em que o Irã interrompe o fluxo global de energia, em meio às negociações de paz travadas sobre a pressão de impasses no Líbano e ameaças diretas de Trump sobre a soberania de Teherã. Isso tudo, gente, enquanto a oposição aos acordos chega à televisão iraniana, com um clérigo tendo sua fala cortada ao vivo nesse domingo. Mas antes da gente começar, aquele lembrete. Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu o like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Já? Então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, começando pela Ucrânia, autoridades regionais disseram que os ataques russos em toda a Ucrânia nas últimas 24 horas resultaram na morte de pelo menos 11 pessoas e no ferimento de outras 90. Agora, se consideramos o período que vai da noite de ontem até a madrugada de hoje, a Força Aérea Ucraniana disse que a Rússia lançou 105 drones de longo alcance e 4 mísseis balísticos. Bom, eles falaram que as defesas deles conseguiram interceptar 96 dos drones lançados e que os 4 mísseis e 6 drones teriam atingido 6 locais. Bom, até a hora que eu gravei esse vídeo, não encontrei informação sobre os tais destroços, Agora, gente, na região de Zaporizhia, só nas últimas 24 horas, 5 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. E segundo as autoridades, nos ataques russos na região foram usadas 9 bombas planadoras só contra a capital. O ataque danificou prédios de vários andares e um clube equestre. Em Poltava, um ataque com mísseis russos resultou na morte de 2 pessoas. Agora, gente, vamos para o outro lado da força, porque Zelensky falou hoje que o exército ucraniano atacou alvos militares e energéticos nos dois lados da ponte da Crimeia. Bom, veja o que ele disse em uma publicação no Telegram. Abre aspas. Essa noite, nossas sanções de longo alcance foram aplicadas à logística militar, à indústria petrolífera e à defesa aérea dos ocupantes. Alvos nos dois lados da ponte da Crimeia foram atingidos. A logística marítima para transporte de petróleo na região de Krasnodar e um depósito de petróleo na cidade temporariamente ocupada de Kerch. Fecha aspas. Bom, gente, a ponte da Crimeia atravessa ali o estreito de Kerch, que é uma via navegável de 35 quilômetros que liga o Mar Negro ao Mar de Azov e separa a Crimeia Oriental da península de Taman, na Rússia. A ponte serve como um importante corredor logístico para Moscou. O comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Robert Brov, que é conhecido como Madiar, disse em uma publicação no Telegram que os ataques tiveram como alvo terminais de petróleo, compressores de gás e sistemas de radar. Bom, gente, mudando de assunto, J.D. Vance realizou negociações de paz com o Irã em um resort suíço hoje, Mas só que as negociações acabaram sendo ofuscadas pelo fato de Teherã ter declarado que havia fechado o Estreito de Hormuz e não discutiria questões nucleares porque Washington não conseguiu interromper os combates no Líbano. As conversas foram as primeiras que eles realizaram sobre os termos do memorando de entendimento que eles acordaram na semana passada, e que prevê a reabertura do Estreito e o fim de todas as hostilidades, inclusive no Líbano, que o aliado dos Estados Unidos, Israel, invadiu em março. Mas com poucos sinais dos fins dos combates ali, o Irã disse no sábado que voltou a fechar o Estreito, que, como vimos, tem a capacidade de interromper o fornecimento global de energia. O Irã também disse que não poderia haver o início para a próxima fase das negociações substantivas mesmo, inclusive sobre seu programa nuclear, até que os combates no Líbano terminem e ele receba os benefícios econômicos prometidos. Bom, autoridades dos Estados Unidos contestaram que o estreito esteja fechado e disseram que 55 navios mercantes o cruzaram no sábado. Mas hoje a agência de notícias Fars do Irã citou uma fonte militar dizendo que não estão sendo emitidas novas permissões para navios cruzarem até novo aviso. Dados de rastreamento comercialmente disponíveis sugeriram que o Irã realmente, havia cortado o estreito, sem travessia de navios que reportassem suas posições, exceto aqueles que atendiam portos iranianos após o anúncio do fechamento pelo Irã. As delegações iranianas e a dos Estados Unidos nas negociações primeiro se reuniram com mediadores do Catar e do Paquistão, antes das reuniões A4 que estavam previstas para o final da tarde de hoje. J.D. Vance apareceu brevemente na frente da imprensa, enquanto Steve Witkoff e o Jared Kushner se encontraram com o vice-ministro paquistanês Shehbaz Sharif e o chefe do exército paquistanês, o marechal de campo Asim Munir.
Bom, como costuma acontecer com grandes acontecimentos assim, né, que podem afetar a economia global durante a guerra, o anúncio de que o estreito foi novamente fechado ocorreu no fim de semana com os mercados fechados, né, o que acaba dificultando a avaliação do impacto. Só vamos ver amanhã. O memorando prevê 60 dias de negociações sobre questões como a contenção do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais. Rafael Grossi, que é o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica e que provavelmente vai ser chamado para verificar qualquer acordo nuclear, né, também estava na Suíça para as negociações. Bom, mesmo antes do início das negociações, o Irã espera receber benefícios econômicos, como a isenção de sanções e o descongelamento dos ativos bloqueados, né? O presidente Masoud Pezeshkian, que foi citado pela Fars, disse que está otimista de que as negociações com os Estados Unidos poderiam fornecer uma base sólida para o crescimento econômico. Ele disse que a primeira conquista das negociações foi restaurar o acesso a alguns dos recursos financeiros do Irã. Bom, antes de sair, o J.D. Vance disse o seguinte aos repórteres, abre aspas, acho que, esperançosamente, vamos avançar na questão do cessar-fogo no Líbano, fecha aspas. Agora, meus amigos, o impasse no Líbano tem criado uma situação difícil para o Trump, né? Uma verdadeira sinuca de bico, como comentamos no vídeo de ontem. Depois de pressionar Netanyahu, parece que Trump resolveu mudar o foco para o Irã. E eu não sei se isso muda muita coisa, porque esse impasse acaba fortalecendo o Teherã. É que ele ameaçou hoje reiniciar a guerra com o Irã. E o argumento não foi sobre o fechamento de Hormuz, que foi o que o Irã fez, né? Mas foi responsabilizar o Irã da mesma forma que o Irã responsabilizou ele ao fechar o estreito. Se o Irã colocou a culpa em Trump por Israel quebrar o cessar-fogo no Líbano, Trump tratou de responsabilizar Teherã pelo Hezbollah quebrar esse cessar-fogo. Veja o que ele disse em sua publicação na Truth Social. Abre aspas. O Irã deve imediatamente impedir que seus proxies, que são bem pagos no Líbano, causem problemas. Se não o fizerem, vamos atacar o Irã muito forte novamente, assim como fizemos na semana passada, só que com mais força. Fecha aspas. Bom, as ameaças que, por mais que seus resultados sejam zero, fazem parte da retórica de negociação de Trump, né? E elas não param. O Irã já cansou de alertar que essa estratégia não teria efeito com eles. A Fox News disse que Trump foi mais além ainda em uma entrevista em que chegou a dizer que comunicou às autoridades iranianas de que se eles fechassem o estreito, eles não teriam mais um país e que os Estados Unidos iriam tomar o controle dessa passagem marítima. E aí a retórica só escala, né? De um lado, o ministro da Defesa israelense Israel Katz disse hoje que as tropas permanecem em posição na chamada zona de segurança, ou seja, não vão desocupar o Líbano, e que os soldados israelenses no Líbano são livres para agir se estiverem sob ameaça. Aí, do outro lado, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse também hoje que Israel não vai permanecer no Líbano e que o grupo responderia a qualquer violação do lado israelense. Em uma entrevista, um membro do grupo afirmou que as forças do Hezbollah não disparam contra a tropa israelense desde as 18 horas e 30 minutos de ontem. Agora, quando questionado pela Reuters sobre a última vez que Israel atirou contra o Líbano ou se envolveu com o Hezbollah, o exército israelense se recusou a fornecer um horário específico. Percebe como há um claro impasse? Bom, aí vocês vão pensar, mas professor, o Irã tem interesse no acordo, pois é vantajoso. O problema, gente, é que o Irã não tem um pensamento totalmente unificado, como podemos pensar, né? Ou seja, há grupos dentro do Irã que discordam do memorando de intenções, né? Aí, no primeiro momento, o Ocidente poderia pensar, né? Oba, agora teremos um racha no regime. Não confundam divergência com movimento axioso, né? Se vocês pararem para pensar, o que é uma democracia nos moldes ocidentais se não uma equação das divergências? Só para lembrar, o próprio líder supremo não concorda com o memorando de intenções, né? Mas, ao que parece, foi posição vencida. Ele mesmo admitiu em uma mensagem atribuída a ele. Para vocês terem uma ideia, hoje, domingo, o diretor-geral da Rede de Notícias da República Islâmica do Irã, a IRIM, o principal canal de notícias da televisão estatal, renunciou após a emissora transmitir ao vivo uma entrevista com Mahmoud Nabavian, um clérigo linha dura, legislador e membro da equipe de negociação do Irã durante uma rodada anterior de conversas no Paquistão lá em abril. Para angariar apoio à sua posição ao memorando de entendimento, Nabavian leu trechos do que alegou ser uma correspondência entre Khamenei e altos funcionários não identificados do Conselho Supremo de Segurança Nacional, datada de março e abril.
Nabavian afirmou que o líder supremo se opunha ao cessar-fogo iniciado em 8 de abril, pois queria a implementação imediata de um sistema de pedágio para navios que transitasse pelo Estreito de Hormuz e exigia a gestão exclusiva dessa via navegável estratégica para o Irã. Khamenei também queria reparações de guerra, a liberação de bens congelados e a rejeição absoluta de concessões sobre o programa nuclear iraniano. Bom, a entrevista com Nabavian durou 11 minutos, antes de ser encerrada abruptamente pelo apresentador. Bom, gente, mesmo tendo procurado, eu não consegui encontrar a entrevista no arquivo online da IRIN hoje. Se Trump voltar a atacar o Irã, estará fortalecendo mais uma vez a linha dura do Irã, e eu acho que alguém já deve ter conseguido convencer ele de que esse caminho está na direção do fundo e não da superfície do lamaçal que ele entrou. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.